Quantas e quantas vezes eu li comentários: ah, coloca a tela maior, ah, faz pelo computador, fica melhor para visualização, ah, tá fazendo rápido demais. Realmente tinha muita reclamação, e essa parte de fazer rápido demais eu realmente percebi que eu tava fazendo muito rápido. Eu entendo que tem pessoas que às vezes querem acompanhar o tutorial que não estão na minha cabeça, que não entendem basicamente o passo a passo que eu tô fazendo ali por estar muito rápido. Algumas dessas pessoas não conseguem acompanhar. Então, pensando nisso, eu resolvi mudar um pouco o estilo de vídeo e vou fazer realmente um passo a passo. Vou criar com você agora aqui. Então, se você gosta um pouco mais desse tipo de vídeo, um pouco mais lento, mostrando realmente tudo que eu tô fazendo, explicando passo a passo, já deixa o like, cara, compartilha com mais alguém, que a gente tá chegando a 500 inscritos. Você não tem noção do quanto isso me deixa feliz. Não tem noção do quanto seu like, quanto seu compartilhamento ajuda realmente o canal. Então, se você puder compartilhar com algum amigo, se você puder deixar seu like, algum comentário para ajudar no engajamento, eu te agradeço muito. Claro que para retribuir, o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um Samsung Tab S7 FE. Tudo isso pensando sempre em trazer um conteúdo melhor para vocês, para sempre aumentar cada vez mais a qualidade do vídeo. E chega de enrolação e bora pro vídeo, que agora vai aumentar um pouquinho mais a tela para você que reclamava que a tela estava pequena demais. Nós vamos fazer essa imagem do Felipe Ret, tá? Que eu criei aqui uma composição. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma nova página. Vamos criar uma página em branco e vamos começar a colocar os elementos que a gente utilizou nessa imagem. Primeira coisa que eu vou colocar aqui, vamos entrar primeiro em Uploads, tá? E vamos colocar as imagens do cantor. Vamos pesquisar aqui, vamos ver onde que tá. Eu já não lembro mais. Eu utilizei essa aqui. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho e colocar aqui pra cima. E utilizei essa daqui, dele sentado na poltrona. E o que eu fiz? Eu fui lá no PixArt e removi o fundo por lá. Como que faz isso? Eu já mostrei num vídeo do EduCoff como remover o fundo. Então tá aí nos cards. Se você não viu, olha lá esse vídeo como fazer thumbnail, que tem o passo a passo de como remover o fundo da imagem. Então, como eu já tenho ela com o fundo removido, eu vou utilizar essa aqui mesmo, tá? Que facilita bem mais na minha criação aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos apagar. Vamos deixar aqui do lado um pouco mais. Vamos colocar o carro que a gente utilizou, no caso foi esse Mustang um pouco mais antigo aqui. Vamos deixar ele de lado também. E agora os outros elementos eu acabei utilizando aqui do próprio Canva. Então vamos em elementos. E eu vou entrar aqui em usados recentemente para pegar esses elementos, tá? Mas eu vou te mostrar o nome de cada um, então não precisa se preocupar não. No caso, vamos ali para baixo, eu usei esse helicóptero. Só pesquisar aí como helicóptero no próprio Canva que você vai encontrar tranquilamente. Eu utilizei no caso essa cidade aqui. Só você pesquisar como prédios vai aparecer, mas se você também quiser pesquisar aí como tá aparecendo no meio, só pesquisar igualzinho, tá? Foi esse prédio que eu acabei utilizando para fazer o fundo. Vamos posicionar ele aqui também. Não estranhe que o tutorial vai ficar um pouco mais lento, porque é a primeira vez que eu estou utilizando esse tablet para criação, então eu não sei mexer muito bem direito ainda, estou treinando aqui junto com vocês, então vamos fazendo aí. Se você gosta de um vídeo assim, mais explicadinho, mais passo a passo, já deixa o like e compartilha com mais alguém, beleza? Vamos ver agora os outros elementos que a gente acabou utilizando. Vamos aqui, ali para baixo. Eu já criei muitas outras imagens, então se você quiser ver o tutorial das próximas imagens, não se esquece de se inscrever no canal e já ativar o sininho, porque eu criei imagem top para vocês, então já se inscreve aí. No caso eu utilizei esse céu com essa mão, tá? Se você quiser ver o nome, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Sky, céu, pesquisa aí céu que vai aparecer pra vocês. Aí no caso eu posicionei esse céu aqui pra trás, ó. Eu estiquei a imagem. Ah, mas essa mão não vai atrapalhar? Não, porque o cantor vai ficar em cima da mão, então no final não vai interferir em nada. Vamos jogar lá pra trás. E vamos posicionar a cidade em cima dessa... aqui, ó, mais ou menos aqui. Vamos remover o fundo do céu da imagem. E depois que a gente remover o fundo, vamos entrar de novo, porque eu utilizei uma rua, tá, também para fazer um solo ali para o carro não ficar voando, porque não faz sentido nenhum o carro voar, pelo menos não desenvolver ainda um carro voador. Nem sei se eu vou estar vivo quando esse dia chegar. Mas vamos ali ver qual foi que eu utilizei. Foi essa aqui, ó. Vamos ver como que foi a pesquisa. Tá aí, você tá vendo como que tá escrito aqui no cantinho. Só pesquisar igual, beleza?
O que a gente faz agora? Vamos posicionar essas sombras aqui, eu vou acabar utilizando, mas eu vou pegar ela depois. Vou colocar no caso essa estrada aqui, tá? Pesquisa aí estrada que vai aparecer para vocês tranquilamente essa imagem aqui. Vamos posicionar ela um pouquinho mais para baixo, a imagem da cidade um pouco mais para cima, mais ou menos por aqui. O recorte ficou muito intenso, você tá vendo que não ficou um recorte muito bom. O que que a gente pode fazer? Simplesmente pegar uma sombra preta, simples, normal, e posicionando aqui, ó. Vai duplicando, vai duplicando. Eu não vou utilizar essa sombra porque eu acabei utilizando o próprio carro ali para fazer o recorte. Então, vamos posicionar a imagem da cidade lá para trás. Para trás do carro, no caso aqui, seria. E vamos remover o fundo do carro também, que no caso a gente vai trazer para frente. Vamos remover o fundo aqui da imagem. Rapaz, esse tablet pesa, mas pesa com força. Parece que não, mas você segurando por um certo período de tempo aqui acaba doendo o pulso. A Natália foi para Campo Grande agora, que no caso é uma cidade vizinha, e eu pedi para ela comprar, no caso, um suporte aqui para eu conseguir utilizar, porque realmente pesa muito e pesa demais, cara. O que a gente vai fazer com o cantor? No caso, vamos posicionar ele para frente. Tô entrando em transparência. Tá vendo que eu não sei mexer muito bem no tablet ainda? Então dá um desconto para esse primeiro vídeo, beleza? O helicóptero, no caso, eu vou diminuir um pouquinho a posição dele aqui. Vamos posicionar ele bem do ladinho direito aqui da nossa imagem. E vamos colocar um efeito nele. Aqui, ó, em distorção. Vamos colocar um efeito de spin. Vamos entrar em configurações e posição. Vamos aumentar para 1. Valor para 0.02, ou seja, o máximo. Vamos fechar aqui e vamos também depois aqui em ajustar, vamos dar um desfoque um pouquinho nele de 9. Um desfoque de 9 fica legal porque aparece que ele tá lá no fundo, dá uma sensação de profundidade, ó, que eu sempre falo para você. Sombra, fonte, sensação de profundidade faz uma composição muito melhor na sua imagem. Então vamos dar uma sensação de profundidade nesse helicóptero, vamos jogar ele lá para trás. No caso, o cantor aqui, eu vou aumentar o tamanho dele, vou inverter o lado horizontalmente e rodar ele aqui, porque ele vai ser a parte que vai tampar essa mão. Então a gente precisa dele bem grande aqui. Vamos posicionar ele bem centralizado. Beleza. Eu quis dar um destaque a mais no cantor de trás, só que eu não quis colocar um blur, um brilho ali atrás dele. O que eu faço? Eu pego, simplesmente vou lá, duplico ele, entro em efeitos. Aqui no caso eu vou utilizar o efeito Daltone, tá? Porque eu quero uma cor bem clarinha no caso. Eu vou entrar aqui, vamos puxar para uma tonalidade aqui. Pera aí, vamos escolher aqui um amarelinho bem claro, porque eu quero um brilho realmente clarinho, assim, ó. Vamos copiar esse número, copiar, voltar. Aí, acabei até alterando a coloração. Vamos colar de novo. Beleza. Sorte que a gente já tinha copiado. E vamos alterar essa outra coloração também. No caso, vamos alterar aqui, colar. Beleza. Ah, mas não ficou legal. Calma, pequeno gafanhoto. Vamos, pronto. Agora a gente fecha aqui e vamos em ajustes. Porque aqui, o que a gente faz? Dá um desfoque. E isso vira um brilho. Se você não sabia, já deixa o like, porque esse aqui é conteúdo top para você. Vamos aumentar o brilho para deixar ele mais clarinho ainda. E vamos posicionar ele atrás aqui do cantor. Posição. Para trás, para trás, para trás. E ainda ficou meio forte, então vamos aumentar um pouquinho mais. Volta. Aumenta um pouquinho mais o tamanho. Beleza. Assim. E vamos tirar um pouquinho da transparência. Vamos deixar em 80. Acho que fica bom. Beleza. O que a gente precisa fazer aqui nesse carro? O carro não está voando. Essa parte é colocar sombra. Como que eu fiz para colocar sombra, uma sombra que faz sentido nessa imagem? Simplesmente eu abri, peguei a outra imagem
do carro que eu tinha utilizado aqui, no caso essa. Posicionei ela certinho aqui do tamanho do outro carro. E peguei uma sombra que ficasse similar com essa sombra que está debaixo do carro. Essa parte é bem chata, então eu vou acelerar aqui, porque acho que essa parte você não precisa ver fazendo passo a passo, porque eu ia gastar pelo menos uns 10 a 15 minutos para fazer essa parte desse sombreamento do carro. Então, para não ficar chato, eu vou acelerar aqui e eu já volto. Beleza, aqui a gente finalizou a sombra do carro. Essa sombra aqui que eu estou utilizando é Pro aqui no Canva, mas eu vou disponibilizar gratuitamente para você lá no meu grupo Telegram. Então, se você não tá lá no meu grupo Telegram, primeiro link aí na descrição, entra lá, porque a rapaziada se ajuda muito, a gente sempre tá trocando ideias, sempre ajudando o pessoal, e é legal essa interação que a gente sempre tem lá. E eu vou mandar para você essa sombra para você utilizar aqui nessa imagem também. O que é legal nessa imagem? Você vê que esse carro tá meio sem vida. O que a gente pode fazer é simplesmente pegar e colocar uma iluminação. Então, no caso, eu pesquisei aqui farol de carro e achei essas duas opções. Eu vou utilizar primeiro essa aqui, tá? Eu vou posicionar bem em cima realmente do farol aqui do carro. Vamos posicionar aqui, mais ou menos. Vamos aumentar o tamanho aqui. E vamos duplicar, para ela ficar um pouquinho mais forte. No caso, vamos utilizar duas. E vamos duplicar para o outro lado. Só que você está vendo que o outro lado ele é um pouco menor. O que a gente faz? Como ele é um pouco menor, a gente diminui, tá, a luz para não ficar tão grande quanto essa que está na frente, porque é tudo questão de perspectiva. Você vê a luz na frente maior, a outra é bem menor. Então a gente diminui o tamanho. Então é sempre legal você pensar em todo o contexto de criação, cara. Criação de imagem não é o Canva é amador, o Photoshop é profissional. Você que sabe criar imagem, é você que tem que entender quais são os conceitos de uma criação. Não é simplesmente sair colocando elementos em cima de elementos e achar que vai ficar uma imagem de boa qualidade. Não é, você tem que pensar em todos os conceitos antes de criar. Então beleza, então vamos acabar utilizando dois aqui também, para ficar mais ou menos na mesma. Vou puxar ela um pouquinho mais pro lado aqui, para ficar mais ou menos, tá, a mesma força ali de luz, de iluminação. E vamos pegar essa outra aqui. Para quê? Essa outra porque a luz aponta para um lugar, então ela tem que ir para alguma direção, não está simplesmente apontando ali. Então vamos rotacionar e vamos diminuir um pouquinho também. Opa, volta. Diminuir um pouquinho o tamanho, para até aumentar um pouquinho mais. Beleza. Vamos duplicar, vamos colocar essa outra mais assim, ó. Tá, outra coisa que você consegue enxergar com essa luz pegando ali pra frente. Tá vendo que teria que ter uma sombra na perna do cantor e não tem. O que a gente pode fazer? Eu testei com sombras que tinham aqui no próprio Canva, não ficou legal. Então o que eu decidi fazer realmente foi improvisar. Peguei a imagem do cantor, dupliquei, entrei em ajustes. Aqui eu tiro o brilho, aumento o contraste, tiro a saturação, desfoque, 12, mais ou menos 15, 20. 20 é uma quantidade boa. E aí que a gente vai utilizar a sombra do próprio artista, tá? A imagem dele mesmo, para fazer uma sombra. Então a gente fecha aqui e posiciona. Mais ou menos aqui, posição, para trás, para trás. Beleza, só que você vê que não faz sentido essa sombra nos outros lugares. O que a gente faz? Recorta. Mas agora ficou nada a ver, que tá saindo a sombra lá. Rotaciona ela um pouquinho. Beleza, tá pronto. Você vê que faz sentido agora, porque a perna dele tá tendo sombra, porque a luz tá em cima, tá direcionada na perna dele. Então automaticamente ela tem que fazer sombra para algum lugar, certo? Só que pra gente melhorar um pouquinho mais, porque sempre dá pra melhorar, vamos pegar uma sombra, porque também ela tem que pegar para uma outra direção, não é simplesmente fazer a sombra ali no carro. Ali no carro, na verdade, com a perna dele tampando, seria uma falta de luminosidade. Já a perna dele faria sombra para uma outra direção. Então vamos aqui em sombras, aqui no próprio. Aqui no caso vamos utilizar essa sombra aqui. Vamos rotacionar um pouquinho.
beleza. Você vê que parece que ele tá fazendo uma sombra ali também agora. Então já ficou bem mais legal, certo? Então o que a gente pode estar utilizando agora? Na verdade, esse brilho que eu usei aqui, que eu acabei utilizando, eu fiz bem mais desfocado, tá? Então vamos aumentar um pouco mais ainda o desfoque. Mais ou menos isso aqui, mais ou menos em 80, acho que vai ficar bom. Beleza, deu um desfoque bem maior e ficou bem melhor realmente. Esse carro que eu acabei utilizando, eu utilizei maior na outra imagem, mas acho que esse tamanho aqui também ficou legal aqui, porque eu vou colocar um outro elemento aqui embaixo. Mas antes de a gente colocar esse elemento, eu tenho uma sombra aqui nas minhas imagens, que no caso seria essa aqui, que eu gosto de utilizar assim, ó. E eu vou te falar já o porquê. Tá vendo que deu um destaque um pouquinho a mais pro cantor? Só essa sombra que eu utilizei. Então é o que eu sempre falo pra você, cara, trabalha com sombras, faz diferença grande na sua imagem. E agora eu vou colocar o outro elemento e você vai perceber que a escrita ainda vai ficar mais destacada. Então no caso aqui eu vou pegar o elemento que eu utilizei, que foi, eu peguei no próprio Canva, tá? Esse aqui eu tentei baixar para ver se eu achava algum legal e não achei que eu me agradasse. Então no caso eu vou utilizar essa, é Pro, mas essa aqui eu não vou disponibilizar para você. Por quê? Cara, eu acho que o mínimo que você pode fazer é assinar um Canva Pro se você quer se tornar profissional em criação de imagem, se você quer ter o seu negócio. Porque se você não assina o Canva Pro, por que uma pessoa pagaria para você pelo seu serviço de criação de imagem? Não sei, independente do que você presta de serviço. Se você mesmo não se dá o devido valor, eu vou te passar esse elemento aqui porque eu acho que dá para você simplesmente assinar o Canva Pro e ter um elemento aqui mais profissional para você estar utilizando. Mas chega de tanto falar e vamos posicionar ele aqui um pouquinho mais para baixo. Posicionar ele aqui no meio. Oh, caminho. Beleza, agora que a gente posicionou ele aqui, vamos colocar o centro. Não tem problema, cara, dele ficar em cima do carro. Só que o que eu posso fazer para diminuir um pouquinho esse espaçamento? Eu vou baixar aqui, diminuir e vamos duplicar. Por quê? Aqui eu posiciono no mesmo lugar, jogo aqui, opa, volta, beleza, e diminuo a diferença de espaçamento. Você viu que já deu uma melhorada. Então é simplesmente trabalhar com os elementos ali, ter uma noção um pouquinho de criação que você consegue recriar qualquer imagem, fazer qualquer imagem aí no seu próprio campo. Então agora é legal a gente trabalhar também, nesse caso como eu estou fazendo como se fosse um banner de música, eu vou escrever o nome da música e vou escrever também o nome do cantor. Então no caso aqui eu vou colocar Ilusão. E vamos utilizar a fonte, eu já nem lembro qual que foi que eu utilizei. Foi essa 29LT Ocaso, essa aqui mesmo. E vamos aumentar um pouquinho mais o tamanho. Posicionado bem aqui mais ou menos. Vamos posicionar no meio certinho? Beleza. Agora a gente vai duplicar, vai editar e vamos escrever Felipe Ret. O nome do cantor no caso, Felipe Ret. Só que eu não vou utilizar essa fonte, porque eu acho que ela acaba duas palavras com a mesma fonte, eu acho que ela acaba ficando até brigando demais uma com a outra, tirando toda a sua visão do que está escrito realmente. Então eu vou colocar na fonte Arimo, que é uma fonte bem mais simples e fica bem legal também com a outra. E vamos posicionar certinho aqui no meio, entra em posição ao centro. Agora o que a gente pode fazer é simplesmente colocar um efeito no PixArt, ou para melhorar um pouquinho mais ainda, que eu acho que dá sempre para melhorar, entre em elementos. Tá vendo esse chuviscadinho aqui? Pesquisa aí, ó, desse jeito que eu vou te mostrar agora. Frame Texture Light, beleza? Pesquisa aí que assim você vai achar essa textura e vamos jogar ela em cima da imagem. Por quê? Opa, volta que ela sai, então vou ter esse probleminha.
já deu uma cara completamente diferente para a imagem, já ficou mais artística. O que a gente pode fazer agora é simplesmente entrar no nosso PixArt, que é o que eu sempre mostro para você, e colocar um efeito. No caso aqui eu vou salvar e eu já volto aí. Beleza, depois que a gente entrou aqui no PixArt, o que a gente vai fazer? Entra em maisinho, aqui no maisinho, vamos pegar a imagem que a gente acabou de criar ali no Canva. E aqui embaixo tem diversas opções. Vamos entrar no caso aqui em efeitos. Sei que tem muitos filtros aqui no PixArt que acabam sendo pago, mas eu acho que também é aquilo que eu falei para você. Se você quer se profissionalizar, quer que as pessoas deem valor no seu trabalho, então eu acho legal você parar de craquear as coisas, parar de ficar buscando só elementos gratuitos, se você pode ter um elemento pago, cara. E não é gastando muito, não é pouco, cara. Às vezes você gasta com muita coisa à toa. Então no caso aqui, cara, tem muito efeito. No caso aqui, eu vou utilizar esse GRNG2, tá? Eu não sei como que se tem jeito de ler isso aqui, mas é esse efeito que eu vou utilizar. Entre em ajustes dele aqui. E aqui no horizontal a gente aumenta para 0, na verdade, né? Vamos colocar aqui certinho, beleza. Você viu que alterou totalmente a coloração da blusa dele e ainda aumentou um pouco de ruído, que eu acho que é sempre legal pra gente colocar ruído em flyer esportivo, de eventos. Então acho que é legal, dependendo da sua imagem, você colocar, acrescentar o ruído. Então depois que a gente fez isso, simplesmente pode sair daqui, ali em cima, salva, fica novamente ali na série, salvar essa imagem. A criação dessa imagem foi essa. Espero que você tenha gostado. Goste do tutorial com mais passo a passo, técnicas, mas cara, a gente tá pegando a rede com controle de muito feliz. Tem opções, só precisa que você puder